Começando mais um Entrevistando Profissões, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. O meu nome é Henrique Mota e esse é o seu podcast que fala sobre profissões, direcionamento de estudos e carreira. Aqui a gente conversa um pouquinho sobre a realidade das profissões e, bom, eu tento te ajudar de alguma maneira. Eu sou o cara mais perdido do universo, mas eu tento trazer pessoas aqui que chegaram lá, que alcançaram o objetivo, que pivotaram a carreira, enfim, conseguiram concluir com êxito algo que muitas pessoas buscam todos os dias. A grande ideia desse podcast, então, é chegar próximo de você, para que você entenda quais são as possibilidades de uma carreira, quais são as possibilidades hoje de você transformar a vida da sua família, a vida das pessoas que você gosta e, é claro, se sentir bem com uma opção que me parece tão difícil, né? Desde que eu comecei a pensar em profissão, começar a pensar no que eu ia fazer, eu já mudei de ideia várias vezes. Esse é mais um episódio onde eu quero bater um papo com vocês. Na verdade, você já está vendo o título aqui do episódio, esse é o nosso especial de 500 plays, 500 views. Na verdade, tem outra estatística aqui que é muito legal no podcast, que é o seguinte: 50 novas pessoas ouviram o podcast nos últimos 7 dias. Então eu venho postando mais episódios, tento colocar uma periodicidade melhor e 50 novas pessoas ouviram o podcast nos últimos 7 dias. Cara, isso é muito legal. Você não tá entendendo que é muito massa você chegar em 50 novas pessoas ouvindo seu trabalho. Isso também foi demais, saber essa informação. O pessoal que está aqui com a gente, que está participando junto com a gente aqui nessa jornada que a gente está começamos no final de 2019 com tanta esperança, a ideia de que o podcast iria para as escolas, eu levaria meus amigos, meus conhecidos, novos amigos, né, para as escolas para conversar com as pessoas. Foi frustrado por hora. A pandemia, se Deus quiser, vai acabar muito em breve, as escolas já estão voltando, então eu quero levar o Dia das Profissões para as escolas, para que as pessoas entendam, tenham um panorama melhor de onde elas podem chegar, né? Principalmente o jovem, que é uma parte muito importante disso. E bom, 500 plays, não sei se todo mundo sabe, mas alguns meses atrás eu perdi a conta do podcast, consegui retomar, mas infelizmente os dados zeraram. Então eu tive que recontar as pessoas que estavam ouvindo e tal. Perdi muita gente que curtia o feed antigo do podcast. Mas enfim, as redes sociais ajudam muito nisso. Perdi engajamento, mas as pessoas estão voltando aos poucos, graças a Deus. E chegamos então aos 500 plays. Isso é muito bom. Eu agradeço demais vocês que estão me apoiando, minha família, meus amigos, as pessoas que não me conhecem, me conheceram pelo podcast. Eu quero agradecer muito a todo mundo que me ajuda, principalmente a minha namorada Ellen, que vai ver esse vídeo aqui antes de todo mundo. Amor, brigadão demais mesmo por toda a ajuda. E é o seguinte, eu quero fazer um especial hoje de 500 plays falando com você. Quero trazer aqui algumas coisas legais, falar um pouquinho sobre as entrevistas que a gente teve. Enfim, para mim tá sendo mágico tirar uma ideia do papel e transformar a vida das pessoas. É tudo que eu sonhei na minha vida e, bom, acho que eu tô fazendo isso, né? Errado ou certo, enfim, tô seguindo o meu sonho e quero ajudar outras pessoas a seguirem o seu sonho também. Eu trouxe aqui um apanhado de coisas, é mais um bate-papo mesmo hoje, pra gente trocar uma ideia, falar um pouquinho aí do que foi o podcast nesses últimos tempos. Como eu falei, a gente começou em outubro, novembro de 2019, desde então conversei com 10 pessoas diferentes, tenho outras entrevistas agendadas, pessoas que já mandaram formulário para participar. Inclusive, se você tiver vontade, está a fim de participar, chega mais, manda sua ficha. Eu vou deixar aqui para vocês um formulário onde você pode enviar ali. Pô, Henrique, quero participar. Gente, não precisa ser fantástico, não precisa ser, sei lá, o cara na sua profissão. Na verdade, eu prezo por pessoas reais, por pessoas que de fato estão ali no dia a dia, correndo atrás, e não que você seja um presidente de uma empresa. Na verdade, não é isso. Eu quero trazer pessoas que podem contribuir no dia a dia de quem está correndo atrás de ser alguma coisa, de fazer algo pela vida dela. Beleza? Então, no especial de 500 plays aí, bom, para quem tá me vendo no YouTube também, é isso aí, essa cara feia aqui mesmo. Para quem tá só ouvindo, é um grande prazer ter você aqui no episódio de hoje. Bom, um resumo do que a gente fez até aqui, né? Eu anotei algumas coisas que me marcaram e vou até visualizar um pouquinho
Vou abrir aqui o nosso Instagram, @entrevistandoprofissões. E olha que legal, tô vendo aqui onde eu coloquei isso, né? Talk show para te ajudar com perspectivas de quem faz aquilo que você sonha em fazer. Apresentado por mim, o maior indeciso da história. É tipo isso mesmo. E olha que bacana, essa intenção de contribuir com as pessoas, trazer uma visão daquela profissão que as pessoas sonham. Quando eu comecei o podcast, eu tinha certeza que seria um conteúdo para criança ou um conteúdo para jovem adolescente, sabe? Mas o que eu percebo muito, os feedbacks que chegam muito para mim, primeiro, da minha família, né, querendo contribuir com o meu trabalho, mas também com pessoas que não estão satisfeitas no seu trabalho hoje e buscam algo diferente. Então eu acho que eu consigo contribuir dando uma nova perspectiva, mesmo se quem está falando faz a sua profissão ou se quem está falando é uma possibilidade de uma profissão que você pode começar. Inclusive dividindo muitos insights com as pessoas, dividindo como é que é o dia a dia das profissões, né? E falando em profissões, eu até trouxe um comparativo aqui em 10 episódios, né? Nesses quase 2 anos de podcast aí. Eu falei com bastante professor até agora, né? Graças a Deus, ótimos amigos, ótimas pessoas aqui do meu lado. Falei com Adrian Tobio, falei com Pedro Menezes. Aliás, Adrian Tobio, professor de Química, professor de Física, ele atua em escolas particulares, acompanha voluntariamente jovens aí carentes que vão prestar vestibular. O Adrian é uma pessoa fantástica, foi muito legal, Adrian, falar com você. Foi o piloto, minha primeira entrevista, estava tremendo, mas foi muito legal. O Adrian também ajudou muito, obrigado, foi muito generoso comigo, apostou comigo no projeto e foi muito bom, viu? Adrian, te agradeço demais. Só que o Adrian não gostou muito da entrevista dele, não sei, a qualidade do áudio não ficou exatamente o que a gente queria, mas, cara, é um piloto. Adrian, já prometi que você vai ter a sua entrevista quando você quiser, tá? Também falei com Eduardo Marques, meu primo, galera, advogado. Esse me deu uma força gigantesca para fazer. A sirene tá tocando ali longe, mas não vai atrapalhar a gente aqui não. Então, Dudu, cara, valeu demais. Seu podcast foi um dos mais ouvidos por muito tempo. Ficou ali como top plays. Até hoje muita gente vai no episódio 2. Eu acho que a advocacia é um tema legal para a gente trazer novamente. O Eduardo, ele trabalha com direito tributário, né? Trabalha com aquela parte do direito bem chata, com bastante exatas, e a gente pode trazer uma parte também de trabalho, família. Deixa aqui um comentário, manda para mim no e-mail ou no Instagram se você quer mais advogados aqui no podcast, para a gente trazer mesmo o Eduardo para falar de outros temas, ou outros advogados também que podem falar, tá? No terceiro episódio já vem esse cara, meu Deus do céu, Pedro Menezes, Pedro Guilherme, Pedro Poliglota, o que não falta é nome para ele, que a gente começou achando que ia falar de professor de idiomas, professor ali que trata de línguas, e a gente chegou, na verdade, para falar de outra coisa, né? Uma novidade que o Poliglota trouxe aqui para mim, de que ele ia tentar se tornar diplomata, né? Então foi um episódio muito legal também, ele dividiu com a gente isso. Hoje o Pedro, além de dar as aulas de inglês, ele também se divide em aprender a sua 8ª língua aí, já sabe um monte de línguas, e está estudando para diplomata. Então vai ser bem legal, tomara que daqui a alguns meses ou anos que seja, eu traga aqui algum episódio sobre diplomata, vai ser demais também. Bom, ele teve 2 episódios, né, porque ele falou por mais de 2 horas e 30 e eu já dividi o episódio dele, e foi bacana também, porque a gente fez episódios 3 e 4 com o Pedro e foi muito bacana. Depois do Pedro vem a Aline Pedretti. A Aline é minha grande amiga, já foi melhor amiga de infância, e ela é arquiteta, trouxe uma visão muito legal para nós de o que é arquitetura, sobretudo em São Paulo, porque às vezes, pelo menos eu tinha uma visão muito rasa do que era arquitetura, de construir prédio, construir casa e tal, e ela trouxe algumas opções para arquitetura, e principalmente em São Paulo, que você tem que dar muito aval ali em algumas coisas. Trouxe a arquitetura de museus, né? Foi demais, foi muito bom. E aí virou o ano, né? Veio o Natal. Depois do Natal a gente trouxe a Taine Bressan, um grande presente aqui para o podcast também, nossa primeira engenheira, e que engenheira! Engenheira ambiental,
trouxe temas aqui super importantes pra gente. O episódio 6 foi muito bacana. Thay, te agradeço demais por ter participado. É um dos episódios mais ouvidos também. Não só isso, foi um dos episódios mais compartilhados. Então, acho que o pessoal gostou bastante. Vou subir alguns cortes dessa entrevista assim que possível. Se eu não me engano, eu tenho um vídeo dela. Vou dar uma olhada aqui e vai ser muito legal também. Bom, episódio 7, mais um professor, nosso terceiro professor Lucas Rafael. Te agradeço muito por ter participado aqui do podcast. Foi uma entrevista remota também, né? O Lucas trouxe um pouco da visão do ensino, como está sendo o impacto da pandemia nas escolas públicas, nas escolas particulares também. Cara, foi demais, foi uma conversa muito bacana com o Lucas aí. Depois do episódio 8, né, que aí eu já comecei a trazer um novo formato para o podcast. Comecei a conversar, então, com os ouvintes sobre experiências minhas. E é um modelo que eu vou começar a trazer mais para cá também, conversando diretamente com as pessoas no cast. O episódio 9 já marca a nossa entrada no YouTube. Então começamos a subir o podcast no YouTube, todos os episódios já estão lá, inclusive te agradeço se você está vendo no YouTube agora. O YouTube é uma ótima forma de disseminar conteúdo e foi muito bem aceito pela audiência, os podcasts estão bombando, então nada melhor do que sair ali do convencional e entrar no YouTube também, né? O último episódio, episódio 10, foi o episódio com o Renan Suji, especialista em finanças, administrador, trouxe uma visão holística muito legal pra gente de um administrador, quem se forma em administração e para onde pode ir, e trouxe o lado da controladoria, né, que o Renan manja demais e foi muito legal. Renan, te agradeço também muito pelo episódio. O episódio do Renan marca, então, a gente entrando no YouTube, colocando cortes das entrevistas, que é um modelo que eu quero levar tanto para o YouTube quanto para o IGTV, e eu acho que vai ser muito bacana também. E é isso, resumo dos 500 plays aí em episódios. Foi muito bacana, muito legal, eu vejo a carinha das pessoas que participaram aqui, foi demais. Então são 500 downloads aí do episódio depois que a gente caiu e foi demais, muito obrigado mesmo. Aliás, eu falei aqui as profissões que a gente entrevistou. Poxa, eu queria ouvir de vocês também. Várias vezes eu posto algumas enquetes, mas vocês podem comentar também nas fotos, comenta na publicação aqui do vídeo quais profissões vocês querem conhecer. Para mim é demais, assim, conversar com as pessoas e o que não falta é opção de profissão, mas eu quero saber o que vocês acham também. Para mim seria demais trocar essa ideia com quem você quer conhecer. Enfim, vai ser bem bacana, afinal esse podcast é feito para você que está me ouvindo e me vendo agora. Outro ponto sobre os 500 downloads que eu queria falar é que eu me surpreendi. Eu achei que a faixa etária seria pessoas muito mais novas. E na verdade eu tô com uma faixa etária de pessoas da minha idade para mais. Então pessoas de até 50 anos ouvindo o podcast regularmente. E isso tem sido muito bacana, eu agradeço, respeito muito vocês que estão ouvindo esse jovem aqui, ou no mínimo da sua idade, falando de assuntos tão complexos, mas aqui eu tento trazer sempre bagagem, tanto das pessoas que participam como a minha também, para fazer um episódio leve, um episódio legal e contribuir com todos vocês, né? Além disso, eu queria entender por que vocês ouvem o cast. Porque às vezes eu vou numa direção, mas eu queria entender também o que te faz ouvir o episódio, o que te faz ver a gente aqui. Para mim isso é muito importante e eu quero saber, deixa nos comentários, manda e-mail para mim, vou abrir enquete sobre isso também. Bom, gente, e eu acho que é isso, né? Eu queria tratar então dos 500 plays aqui com bastante agradecimento, bastante gratidão. Vocês transformam a minha vida, é um propósito muito legal que eu estou atingindo, chegar nas pessoas, contribuir para isso. Assim que a pandemia passar, esse projeto vai dar um up muito legal. A gente vai para as escolas, a gente vai olhar no olho de jovens e adolescentes que precisam entender que existe sim um caminho possível a se seguir. E que as pessoas podem sonhar e realizar seus sonhos, né? Cada vez mais, então, eu vou trazer pessoas para participar e agradeço demais vocês aqui que estão ouvindo a gente e quero fazer um agradecimento também aos meus amigos que me ajudam a subir esse podcast, estão sempre ouvindo e principalmente um cara que me ajuda a produzir sempre que podia, estava nas entrevistas comigo, que é o Bruno Fonteboa. Cara, obrigado de verdade. Só a gente sabe o quanto você já me ajudou e quanto está pronto para me ajudar a subir isso. Quero agradecer meu primo Eduardo também, que me ajudou diretamente a colocar esse podcast no ar, beleza? Vocês, assim, diretamente pro podcast,
para gravação, me ajuda com pauta, principalmente no início. Esses 500 plays, 500 downloads aqui do podcast também são de vocês, tá? Gente, obrigado. Esse é um episódio exatamente de agradecimento agradecer tudo que vocês me dão de graça. Então foi muito legal. Espero que vocês tenham gostado. Espero fazer o episódio de 1.000, 1.500, 2.000, 10.000 que seja. E é isso, gente. Eu tô muito grato, tô muito feliz. 500 plays. Tamo junto!